Em Mateus capítulo 13, entre uma série de parábolas, Jesus contou aquela em que o inimigo invadiu o campo de um determinado senhor e entre o trigo semeou também o joio. Isso aconteceu enquanto os servos daquela propriedade dormiam. Jesus diz assim: "E dormindo os homens, veio o inimigo e semeou no meio do trigo o joio." O problema é que os dois cresceram juntos de maneira imperceptível. Jesus então estava nos mostrando que o joio em tudo se parece com o trigo. No entanto, quando haviam crescido de fato, os servos daquela propriedade disseram ao seu senhor: "Deseja que retiremos o trigo?" O dono da propriedade disse: "Não, deixe para o último dia." E a preocupação desse senhor se deu pelo fato da semelhança entre os dois. Então, tirando o joio, correria então o risco de também retirarem o trigo. Nós aplicamos muito hoje essa parábola num contexto de verdadeiros e falsos cristãos. No entanto, será que não queria Jesus nos falar sobre a semeadura de falsas doutrinas, falsos ensinamentos no meio dos verdadeiros ensinos? Observe então que os falsos mestres, eles nunca foram retirados do nosso meio. E em Mateus capítulo 24, Jesus advertiu os discípulos e consequentemente a igreja de que nos últimos dias apareceriam falsos cristos, ou seja, pessoas delegando para si a autoridade do Cristo para conseguirem arrebatar multidões. Ainda hoje, 2000 anos depois, é possível encontrar falsos mestres, falsos doutores e ouvirmos falsos ensinos. O falso só se destaca num cenário onde há o verdadeiro. É por isso que nós não podemos parar de pregar e ensinar a palavra do Senhor, porque se assim fizermos, há uma predisposição nos falsos mestres, nos falsos doutores, em disseminar o falso ensino, e com isso a igreja terá somente este tipo de alimento para então se nutrir espiritualmente. A grande verdade é que não irá se nutrir, mas irá se desnutrir. Então nós estamos aqui para esclarecer, para apresentar a verdade, e a mensagem do Evangelho sempre será o maior e o melhor antídoto contra os falsos ensinos, as heresias. É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. A lição de número 1 tem por título "Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja." Está começando a primeira aula do primeiro trimestre de 2025. Quero lhe dar as boas-vindas. Eu sou o pastor Lucas Gomes e quero já agradecer pela sua companhia em todo o ano de 2024. A sua participação foi muito importante, comentando, deixando like, se inscrevendo, e este foi o resultado. Nós crescemos muito. Então fica aqui os meus agradecimentos e o meu pedido para que você permaneça junto comigo durante todo o ano de 2025. Eu quero então pedir para você que ainda não é inscrito no canal para se inscrever, deixar o seu like, e os comentários aqui são seus. Você pode comentar, você pode fazer perguntas, fique à vontade. E se quiser exceder na bondade, compartilhe essa aula com um amigo, com uma amiga. Permita que outros também sejam edificados. 2025 começou com muita novidade. Está disponível para você já nesse momento um bate-papo que tive muito saudável sobre essa lição com o pastor Marcelo. A ideia é, através de um podcast, levar a você, professor, um aprofundamento no tema. Então foi uma conversa de quase 1 hora e eu gostaria que você, então, clicasse para poder assistir. Aqui, como sempre, você terá pré-aula, um conteúdo mais enxuto, para que, então, você também apresente no próximo domingo na sua sala de aula. Eu quero dizer que abaixo continuam aqueles links, está abaixo meu Linktree para você clicar e conhecer tudo aquilo que eu ofereço para você. Cursos voltados à hermenêutica, cursos de evangelismo, o meu e-book sobre
interpretação bíblica. Lá você aprende a interpretar um texto do zero. São mais de 20 lições para que em 40 dias você entregue o seu primeiro sermão. Tudo aqui. Então clica e tenha acesso aí a um mundo de informações. O segundo link que está abaixo é o link para você participar do grupo Sala dos Professores EBD. Temos mais de 100 professores e superintendentes neste grupo e eu quero que você participe. É gente de todo o Brasil que semanalmente compartilha conteúdos voltados à EBD. Vamos então para o que mais nos interessa, é a lição de número 1, com o título Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Durante todo esse trimestre nós faremos, conforme diz o tema da revista, uma defesa da fé cristã. Vamos entender primeiramente o contexto que é abordado na leitura bíblica em classe, em Atos capítulo 20, a partir do versículo 8, e é também abordado no primeiro tópico. Paulo estava de passagem por Mileto, indo em direção a Jerusalém. A Bíblia nos diz que ele sentiu a necessidade de reunir todos os presbíteros da cidade de Éfeso. Por que Éfeso? Eu acredito que se você já leu Atos capítulo 20, talvez tenha feito essa pergunta. Éfeso era um grande centro comercial, capital da Ásia Menor, e por ali passavam milhares e milhares de pessoas todos os anos, em razão de uma divindade que era a patrona daquele lugar, a Diana. Então as pessoas iam adorar essa divindade lá. Paulo ficou aproximadamente 2 anos nessa cidade e durante esse período pregou o evangelho, ganhou muita alma e ali abriu uma igreja. A Bíblia diz que essas pessoas que se converteram, em grande parte, eram pessoas estudiosas do mundo grego que, ao ouvirem falar de Jesus, lançaram em uma fogueira os seus livros e então resolveram abandonar toda essa antiga vida e servir a Jesus. No entanto, nós precisamos considerar que todos nós carregamos conosco marcas dos lugares por onde passamos. Eu não sei qual é a sua profissão, eu não sei o que você faz diariamente, mas certamente muito do que você faz durante o dia, você incorpora nos seus sermões, você incorpora nas atividades dentro da igreja. Por exemplo, digamos que você é um contador. Muito provavelmente na igreja vão te confiar o cargo de tesouraria. Então os seus conhecimentos seculares, se assim pudermos classificar, serão muito úteis dentro do ministério. E assim sucessivamente. Eu sou professor de história e também professor de teologia. Então, a didática que desenvolvo em sala de aula com os meus alunos, também desenvolvo com os alunos dentro da igreja, dentro dos seminários teológicos. Então veja que toda essa bagagem acadêmica, cultural, profissional, ela pode e deve ser utilizada dentro da igreja, desde que você compreenda que existe um limite e todas as coisas que orientará não será os seus conhecimentos, mas o Espírito Santo. Aonde eu quero chegar com essa fala? Essas pessoas que vieram do mundo greco-romano trouxeram uma bagagem de conhecimento e, ao terem contato com a fé cristã e ouvirem muitas coisas acerca do Evangelho, acerca de Cristo, acerca de Deus, se escandalizaram e resolveram então ensinar a igreja à sua maneira. Agora, a igreja tem como ensinadores não somente os apóstolos, mas também mestres que se converteram a Cristo e vieram do mundo greco-romano. Diante disso, o ensino começou então a ser adulterado. No início eu falei sobre o trigo estar presente no mesmo lugar que o joio, e ambos ali se confundirem. Então vejam que todos os mestres estavam dentro da mesma igreja e fazendo uso da mesma palavra. A distinção se dava na maneira em que eles apresentavam. Então, Paulo, percebendo que Éfeso se tornaria um grande centro que reuniria ensinadores, e entre esses haveriam pessoas que distorceriam a mensagem do evangelho, resolveu convidar os anciãos da cidade de Éfeso para uma conversa, para uma reunião. Essa conversa tem um tom de despedida. Paulo vai para Jerusalém e ele sabe que não voltará mais a ver esses irmãos. Parece que Paulo está percebendo que irá partir. E o que acontece quando ele vai para Jerusalém? Ele é preso
e dali ele vai passar por uma série de julgamentos até então ser decapitado. Paulo deixou claro que ele não sabia o que ia acontecer em Jerusalém, mesmo tendo se despedido ali dos irmãos, mas ele também avisou que, mais uma vez, o Espírito lhe dizia que ele passaria por dificuldades, aflições, seria preso, açoitado, porque durante todos os lugares que ele passou, o Espírito do Senhor lhe revelou a mesma coisa. Então, a reunião, ela tem a finalidade de se despedir, ver aqueles irmãos pela última vez e também adverti-los, já que o apóstolo não voltaria para lá. Então, Paulo deixa claro que aqueles irmãos foram constituídos por Deus como pastores, cuidadores daquele rebanho. Então havia uma responsabilidade enorme sobre os ombros dele. Ou seja, não foi Paulo quem os escolheu, não foi Paulo quem deu a responsabilidade, mas foi o próprio Senhor. Então eles deveriam cuidar do rebanho como o próprio Cristo cuidaria. E aí, essa fala nos remete ao que Jesus disse em João capítulo 10 sobre falsos pastores, os mercenários, aqueles que estavam pelo dinheiro, pelo status, pela posição e não pela ovelha. Então Jesus disse: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pela sua ovelha. O que Paulo queria dos anciãos de Éfeso nessa reunião em Mileto é que eles fossem bons pastores e defendessem o rebanho. É por isso que Paulo falou para que eles então cuidassem de si mesmos e também cuidassem do rebanho de Deus. De que maneira nós podemos então aplicar o entendimento desse texto para os dias de hoje? No próximo domingo nós falaremos a irmãos e irmãs que possuem a responsabilidade sobre o rebanho de Deus. Ora, como pastores, como auxiliares de pastores, ou então como líderes de mocidade, dirigentes do ciclo de oração, ou ainda que na sua sala não haja nenhuma pessoa hoje com essa responsabilidade, certamente amanhã essas pessoas assumirão essas responsabilidades. E, no mínimo, elas terão que conhecer as ameaças, o perigo que rodeia a igreja e como, então, alimentar a igreja de Deus. Hoje nós também somos ameaçados por falsos mestres, falsos doutores, pessoas que delegam para si a autoridade do Cristo, pessoas que dizem possuir a palavra que vai dar direção para as pessoas, e por isso eles são seguidos aos montes e de perto, através das redes sociais, seus templos são cheios, e dependente disso, o que precisa ser pesado na balança é a qualidade da palavra, o tipo da mensagem que ali está sendo ensinada. Como detectar uma heresia? Uma heresia, ela nunca colocará Cristo como centro da mensagem, ela nunca exigirá compromisso por parte do ouvinte no que tange a mudança de vida, a mudança de caráter, a mudança de temperamento. Evangelho, ele é transformador. Evangelho, ele converge para o que está na própria Bíblia, porque é a palavra de Deus. Então, para nós nos vacinarmos contra as heresias, é necessário nós conhecermos a palavra de Deus. Então, no próximo domingo, frise este ponto aos seus alunos, que eles estão no caminho certo, frequentando a EBD, se debruçando sobre a palavra, valorizando o verdadeiro ensino nas suas igrejas. Por quê? Se nós percebermos, os cultos menos frequentados são da oração e da palavra. E são duas coisas muito importantes que foram destacadas pelo apóstolo Pedro em Atos capítulo 6. Ele disse que não era lícito naquele momento deixarem o ministério da palavra e a oração para servirem às mesas. Pedro não valoriza o ministério da oração em detrimento do servir às mesas, mas ele exalta e diz que não tinha como deixar de fazer essas coisas para atender outra necessidade. Então é por isso que é levantado 7 varões cheios do Espírito Santo, e Pedro deixa bem claro sobre este importante negócio. Então é importante servir às mesas, só que também é importante orar e ministrar a palavra. Então esses irmãos que estarão no próximo domingo já estarão sendo vacinados, preparados. Seria interessante você, durante a semana, se tiver um grupo do WhatsApp, com contato com os seus alunos, pedir para que eles pesquisem sobre heresias,
o que eles entendem sobre heresias, como que eles identificam hoje falsos ensinamentos, para que se estabeleça um debate, uma conversa sadia na próxima aula. O segundo tópico nos fala sobre o que é apologética. E aí nós temos uma definição. E apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa, resposta. Olha que curioso, no primeiro momento a igreja teve que se defender dos ataques externos. Agora a igreja precisa se defender dos ataques internos. Voltando um pouquinho no primeiro tópico, no terceiro ponto, fala sobre a origem dos falsos mestres. Então, eles surgiram da onde? De onde eles vêm? A lição e a Bíblia nos deixa claro que eles surgem do nosso meio. Eles surgiram do meio da igreja primitiva e ainda hoje eles surgem do nosso meio. A questão é que são homens que não sofreram ou não passaram pela verdadeira transformação do evangelho. Porque não tem como você beber de uma água limpa e oferecer uma água suja. Jesus disse em João capítulo 4 que aquele que bebesse da água que ele lhe desse, do seu interior jorraria água como de uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que Jesus quis dizer com isso? Aquele que se encontra com ele, aquele que é transformado por ele, aquele que tem a sua sede saciada por ele, não faz outra coisa a não ser anunciar Cristo, apresentar Cristo. Então esses falsos mestres, eles foram convencidos de uma transformação. Eles entraram dentro da igreja, mas na verdade eles não foram alcançados pelo verdadeiro evangelho. É por isso que eles apresentam um falso evangelho. Essa é a primeira possibilidade. A segunda pode ser até que foram transformados, mas no meio do caminho eles deixaram-se envaidecer. E aí, para atrair seguidores após si, eles começaram a manipular a mensagem do evangelho, em busca de fama, em busca do dinheiro, em busca da glória. Veja que Paulo um dia disse que uns pregam o evangelho por vanglória, e ali ele discrimina diversos motivos para alguém pregar o evangelho. E Paulo deixa bem claro, o importante é que preguem o evangelho. E por que Paulo diz isso? Porque mesmo em uma comunidade onde há um falso mestre, um falso ensinador, pode ser que haja pessoas ali que tenham contato com Deus. Ou seja, não importa as razões pela qual alguém abriu uma igreja, o que Paulo está querendo dizer é que mesmo as pessoas que estão ali enganadas podem, em algum momento, serem alcançadas pela verdadeira palavra, podem ser transformadas. E não através desse falso ensinador, mas serem movidas pelo desejo de quererem mais, conhecerem mais, lerem mais. É justamente por isso que muitos pastores tornam os seus membros dependentes de si. É eles que oram pelos membros, é eles que dão a palavra para o membro, é eles que abençoam o membro, é eles que fazem tudo pelo membro, porque eles não querem que esses membros ganhem autonomia. Mas mesmo em um ambiente repressor, mesmo em um ambiente onde as pessoas não são bem alimentadas, ela pode ter autonomia e ir em busca do verdadeiro ensino. Então ali haveria uma libertação. Então é por isso que Paulo diz: deixa eles pregarem, porque em algum momento essa semente que é boa vai cair em uma boa terra. Por quê? A mão pode ser mirrada, eu ouvi isso uma vez, mas se a semente for boa, ela vai frutificar. Ou seja, mesmo que a intenção desses falsos mestres seja trazer pessoas após si, Cristo pode alcançar as pessoas. Então nós precisamos combatê-los. E como nós fazemos isso? Não é indo lá e fechando as igrejas deles, mas nós combatemos pregando o verdadeiro evangelho. Por quê? Os cristãos que lá estão irão ouvir a mensagem que nós pregamos, irão ouvir os falsos ensinos e farão então um contraponto. E é nesse momento que elas podem ser alcançadas pela verdade. Então nós precisamos defender o evangelho. E nós defendemos através das nossas pregações, nós defendemos através dos louvores, nós defendemos guardando a sã doutrina, uma liturgia que venha de encontro com a palavra de Deus, uma liturgia que tenha Cristo como centro, que adore ao Senhor e o homem não seja
o centro. Assim nós defendemos o evangelho. Também o terceiro tópico nos diz o que são heresias. E aí nós precisamos aqui entender a diferença entre seitas e heresias. O comentarista nos traz o exemplo de algumas seitas que existiam no tempo de Jesus. Essas seitas também podiam ser vistas como partidos político-religiosas. Como assim? Uma seita é simplesmente um partido, um grupo. Vamos pensar hoje no mundo político. No mundo político nós temos vários partidos ou várias seitas. Então, seita nada mais é do que divisão de grupos. Hoje tem um tom pejorativo, meio assustador. Imagine, nós falarmos que pertencemos a uma seita. A pessoa que estaria ouvindo isso já repreenderia. Eu não faço parte de seita nenhuma. Mas entenda o termo seita como divisão, subgrupo. Então, dentro do judaísmo, que era o grupo maior, havia as seitas, as divisões. E quais eram? Os saduceus, os fariseus, os essênios, os herodianos. Agora, por exemplo, hoje no cristianismo, existem também várias divisões, vários pequenos grupos. E aí nós temos evangélicos, católicos e daí por diante, certo? Diante disso, agora nós precisamos entender o que é heresia. E heresia é todo o ensino contrário à palavra de Deus. Ou seja, se a Bíblia ensina que Deus é um só, no entanto, subsiste em três pessoas, uma heresia diria que Deus é um só, vou dar um exemplo, mas não subsiste em três pessoas. Então nega a existência do Filho como Deus e a existência do Espírito Santo como Deus. Diria que existe apenas um Deus, de fato, está correto, no entanto, não existem pessoas dentro dessa divindade. É um ensino que contraria o que a palavra de Deus nos diz. Por quê? 1 João capítulo 5, versículo 7 nos diz, são três os que testificam no céu, o Pai, a palavra, se referindo a Jesus, e o Espírito. O próprio Jesus falou sobre isso em João capítulo 14, dizendo, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Quem vê o Pai, vê a mim, quem me vê, vê o Pai também. E ele cita a vinda de uma terceira pessoa, o Espírito Santo. Então veja que a Bíblia dá base para a Trindade. Uma heresia seria negar essa doutrina bíblica. Outra heresia, por exemplo, seria negar o nascimento virginal de Jesus, dizendo que ele não veio em carne, dizendo que ele era um mero espírito com aparência humana. Os docetistas acreditavam nisso. Então é um ensino que contraria o que diz a palavra de Deus. Os evangelistas, especialmente Lucas, nos mostra Jesus nascendo, Jesus se desenvolvendo enquanto pessoa, Jesus morrendo, Jesus passando por todas as necessidades humanas que uma pessoa comum passa. Então a heresia, ela sempre vai atacar a verdade. Ela sempre vai de encontro, de maneira contrária ao que a Bíblia diz. Então, diante disso, nós temos outros pontos a serem observados também. As heresias, elas distorcem, além do tema que eu falei, Trindade, Jesus enquanto Deus ou enquanto homem, também distorce a divindade do Espírito Santo, a pecaminosidade humana, o destino da humanidade, que é o inferno. Então muitas heresias negam a existência do inferno, dizem que o inferno é aqui, ou morreu e acabou, não existe mais esperança para ninguém, ou fala da reencarnação. Então, para o cristão se defender e ajudar a proteger e fazer com que a igreja permaneça unida em volta da verdade, ele precisa, então, conhecer a verdade. Muitos dos nossos irmãos não conseguem defender minimamente a sua fé. Então, fica até mesmo um exercício para você passar aos seus alunos no próximo domingo, pedindo a eles para pesquisarem um pouco mais, estudarem um pouco mais acerca de uma doutrina. Trindade, teontologia, pneumatologia, cristologia, soteriologia, escatologia. Que bando de nome é esse, professor Lucas? Eles vão estudar sobre o Pai, eles vão estudar sobre o Filho, sobre o Espírito Santo, sobre a salvação, sobre o fim das últimas coisas. Delega algumas pequenas pesquisas que eles possam fazer. Em meio a esses estudos, eles podem se preparar cada vez mais e terem cada vez mais condições de defender a verdade perante as heresias.
Muito obrigado por você ter ficado comigo até este momento. Eu peço que você ative o sininho, se inscreva no canal e não esquece, quando aparecer a notificação para você, saiba que sou eu te convidando para a aula de número 2. Somos cristãos. Está uma bênção e eu tenho certeza que será edificante para a sua vida. Deus abençoe você e até a próxima.